Olá, sejam muito bem-vindos ao Carreira Terapeuta, seu podcast semanal sobre os caminhos, escolhas e desafios da vida do terapeuta. Eu sou a Rafaela Mel e toda semana você vai conhecer um incrível profissional que se dedica a essa belíssima profissão com entrega e coragem. Hoje eu tenho a alegria de receber a Jéssica Pereira, ela que é terapeuta de casais e mulheres. Sim. Jéssica, muito obrigada pela tua presença, é uma alegria poder te receber aqui. É uma honra, Rafa, estar aqui, né? Poder falar um pouco do que é a minha carreira como terapeuta, né? E meu nome é Jéssica Pereira Rodrigues, como a Rafa falou. Eu sou casada com o Rafael. Eu sou cristã na Igreja Recomeçar. Fica aqui na Barra da Tijuca mesmo. E eu sou terapeuta de casais e mulheres. E como que essa vocação apareceu na tua vida? Bora lá, vamos pro início, né? Tá. Como que eu entrei no mundo como terapeuta. Eu entrei sendo paciente. Foi ali o meu primeiro encontro com luto e depressão. E foi uma psicóloga, não falando nada, que me salvou. É mesmo? Porque o luto eu estava porque eu perdi a minha avó. E depressão porque eu passei uma traição dentro do relacionamento na mesma semana, no mesmo tempo. E eu comecei a ir à psicóloga, né? E aí ela identificou que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Hoje, inclusive, eu ensino um pouco diferente do que ela falou, porque para mim, dentro de um relacionamento, como tem duas pessoas, não é somente uma pessoa que é abusiva. Os dois são abusivos, mas em proporções diferentes, né? Acaba tendo uma dinâmica correspondente. Isso. Então, ali eu estava vivendo um relacionamento abusivo e eu sempre trabalho a autorresponsabilidade. Então, eu era abusiva ali também. E eu só não conseguia sair. E foi me ouvindo que eu consegui sair do luto e da depressão. O fato de você falar, de você organizar os seus pensamentos para poder colocar para uma outra pessoa é o que te tirou desse lugar. Eu nunca faria essa abordagem. Eu gosto do aqui, do agora, eu gosto de falar, né? O paciente, ele sempre vem com um problema e eu gosto que ele saia dali um pouco satisfeito do que ele ouviu, da clareza que a terapia conseguiu trazer para ele. Mas foi esse método que ela utilizou que me salvou, porque me ouvindo, teve um dia que eu fui pro consultório, quando eu terminei de falar, eu falei, eu entendi tudo que está acontecendo. Vou terminar agora, acabou, não preciso perdoar nada, porque eu não sou casada, acabou tudo ali. Também nunca mais eu voltei no consultório dela. Acabou tudo de vez, todos os relacionamentos. Exatamente. E aí eu me encantei muito pela profissão. A minha primeira graduação foi publicidade e propaganda. Depois eu fiz recursos humanos. Em recursos humanos, eu já tinha me especializado como terapeuta comportamental. Ah, tá. Que é uma área ali que fica mais em RH, né? Então, eu já estava com um pezinho lá dentro. Lá na infância, vamos dizer, adolescência, né? Para escolher a faculdade, eu até pensei em psicologia. Mas depois eu comecei a me anular. Quem sou eu para fazer psicologia, né? Então, e foi algo muito interno. Eu nunca nem dividi isso com ninguém. É algo que sempre ficou dentro de mim. Falei, não tem capacidade para isso daqui não. Olha onde eu moro, olha aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Eu sempre fui uma menina sonhadora. A infância foi uma infância, assim, bem atacada. Porque, olhando para a realidade, uma menina morando ali numa comunidade de Bangu. E todos os meus sonhos, minha mãe sofria, Rafa. Coitada da minha mãe. Porque eu falava todos os meus sonhos, eu dizia que eu ia morar em Copacabana, eu dizia que eu ia ter dinheiro, eu dizia isso e aquilo. As minhas tias viravam para mim e falavam assim, essa garota vai cair do cavalo. Quando cair, vai ser feio. O tombo vai ser feio, né? Hoje eu não só caí, como ensino pessoas a galgarem e moro em Copacabana. Mas, enfim, ali eu me anulei e foi quando eu fui para publicidade e propaganda. Mas dentro de RH eu me encontrei de novo. Passei por esse processo de luto e depressão. Falei, não, entendi. Vou caminhar por aqui. E aí eu fui para a psicanálise. Foi a minha primeira formação ali dentro da área, foi a psicanálise, né? Mas eu não tinha a total segurança do atendimento. Você não fazia a prática clínica? Eu comecei a atender, porque dentro da formação tinha o estágio. Então, eu comecei atendendo lá dentro, do estágio mesmo. Formei, acabou. Comecei com os atendimentos. Mas eu via que a psicanálise era legal, mas não era para mim. Não, a minha identidade não estava ali dentro. Tá. Eu cheguei até a conversar isso com o professor Vitor Salles, né? Quando eu dividi com ele o que foi o meu TCC.
Ele falou assim, como assim? Você acredita que Freud, no final da vida, começou a acreditar em Deus, não sei o que. Tu fez um TCC disso? E aí eu fui conversando ali com o professor, ele, caramba, que doideira, e tu usa a psicanálise? A psicanálise no método Jéssica Pereira Rodrigues. A sua adaptação da coisa. Exatamente. E aí veio assim, eu já acompanhava o Dr. Ítalo, né? Lá no início, né? Que era o Território Humano. De lá do Território Humano, foi uma antiga pessoa especial que me apresentou, o Dr. Ítalo. E ali eu falei assim, fiquei acompanhando, comecei a fazer os cursos de temperamentos. Ele começou a me explicar muito melhor do que a psicanálise. E ali eu fui me aprofundando. O temperamento é algo que mudou a minha vida. E eu conheci a fundo através dele, né? Falei, meu Deus, é por isso que eu explodo. É por isso que eu não tenho paciência. Você é colérica? Colérica. Ele começou a me explicar de um nível que a psicanálise não explicava. Porque eu sempre tive o costume de aplicar o que eu aprendia em mim para depois fazer no outro. Então, eu ficava assim, gente, tá faltando alguma coisa, né? Não responde todas as perguntas, né? Não responde. E para mim entra em pontos também que, olha, isso aqui nem precisa. Desnecessário. Tá fazendo diferença nenhuma, não vai mudar em nada. Eu não sou a pessoa que gosto de encontrar culpados. Eu sou a pessoa que gosta de ter soluções. Sim. Então, não tinha muito a ver ali a psicanálise com a minha identidade, mas a nível de conhecimento, sim. Eu tentei estudar todas as escolas de psicologia, porque eu acho muito importante a gente ter o conhecimento de tudo e nos encontrar ali para a gente conseguir ter uma entrega bem verdadeira. E aí foi quando veio assim. Nessa época eu atendia, mas eu também trabalhava. Eu trabalhava numa multinacional durante 10 anos. No setor de RH? Não. Ali não estava no setor de RH. Era uma empresa de seguros. Tá? E aí eu passei por vários setores ali dentro. Eu entrei no menor setor. Eu era a pessoa que trabalhava de domingo a domingo. Tinha uma folga na semana. E tinha dia que eu trabalhava de meia-noite às 6, porque era na assistência 24 horas da empresa. Outro horário estava de 8 às 2, de 6 a meio-dia. Zero rotina. Exatamente. Cada dia no horário diferente. E eu fui subindo. Quando eu subi, acabou. Trabalhava em horário comercial de segunda a sexta. E fui subindo. Fiz alguns processos seletivos, fui crescendo na empresa. E aí chegou assim. E aí eu tava na empresa atendendo, confortável, cargo confortável, tudo confortável. E aí, psicanálise aí veio assim me puxou. Porque assim, é difícil. Não foi algo fácil, né? Era tudo ali muito profundo. Eu falo algo de mim que meu marido não gosta muito que eu falo isso, mas é uma realidade. Eu falo pra ele que eu tenho uma tendência a ser burra. Eu não tenho uma tendência a ser inteligente. Meu marido é autodidata. Ele viu uma coisa, ele tá dando aula sobre aquilo dali. Eu não, eu sou uma pessoa esforçada. Então, se eu não me esforço... Se você não se debruçar sobre aquilo, a coisa não desenvolve. Naturalmente, eu não vou ser uma pessoa inteligente. Tanto que quando eu tô numa roda e alguém vai elogiar, nossa, você é tão inteligente. Nossa, eu sou tão esforçada. Eu falo, eu tenho não tenho a facilidade de ser inteligente. Eu não tive uma base, uma escola muito boa, um ensino médio muito bom. Eu não tive. Na vida adulta, que eu tive que correr atrás de muita coisa. Tive que fazer aula de português para poder conseguir falar melhor, para conseguir ser mais culta. Muito do que eu vivia, as mesas que eu sentava, eu nunca tinha tido aquele ensino, mas eu observava muito. Então, se a pessoa faz, então vou fazer igual. Então, assim, eu sempre fui muito esforçada. Então, eu falo, a minha tendência natural não é ser inteligente. Mas eu busco a inteligência através de um esforço. Assim mesmo, eu fiz 2 vezes. Fiz 2 vezes assim. Fiz as 12 camadas da personalidade. E ali que eu consegui me sentir bem, me sentir segura. Eu falei, eu acho que eu vou fazer a transição. E só voltando um pouquinho atrás nesse sentido, do que você encontrou na certificação, eram assuntos que antes você já tinha tateado, em alguma medida, porque ele traz conteúdos, ou ele aborda questões que às vezes parecem... não são muito óbvias, como a própria arte cênica, da filosofia, dentro da prática clínica. Quando você se deparou com esse conteúdo, você teve alguma surpresa? Como é que foi isso pra você? A filosofia foi algo que eu sempre gostei. Tanto que agora eu tô começando a filosofia aqui. 2 faculdades e uma pós. Então, assim, a filosofia, sim. Mas artes cênicas e moda, que aparentemente... Para quê, né? Vou te contar o que essas 2 matérias fizeram na minha vida. Certa vez eu estava num restaurante com meu marido. Eu tenho uma habilidade que eu consigo prestar atenção em tudo que está acontecendo à minha volta. Se tiverem pessoas conversando aqui, eu vou estar focada em você, te olhando,
te ouvindo, te respondendo e vou saber o que tá acontecendo à volta. Tá. Eu estava num restaurante no Rio Sul com meu marido. E eu tava conversando com ele e tal, e tinha uma senhora do meu lado direito com 2 netos. E eu interagindo com meu marido, eu falei assim, amor, quer saber a vida dessa senhora que tá do teu lado? Aí ele, como é que você sabe a história dela? Você conhece ela ou não? Eu acabei de analisar ela. Aí ele, mas você não parou de olhar pra mim nenhum minuto. Aí eu olhei no reflexo, mas eu tô aqui. Ele, mas você não parou de me dar atenção. Eu, não, mas eu consegui. Ele, conta a história dela. Eu falei, essa é uma senhora. Ela já era uma senhora, né? Uma avó, tava com os 2 netos. Ela foi machucada na pandemia. A pandemia desenvolveu um medo nela, que eu consigo ver isso na forma que ela se movimenta, artes cênicas. Eu consigo ver isso na forma que ela se vestiu. E eu consigo ver isso na forma que ela está lidando com os netos dela. Aí ele, mas tu nem tá ouvindo tudo. Eu ouvi algumas coisas. Mas essa análise é exatamente pela forma que ela tá tratando eles. Ela limpou um garfo. Ela limpou. Ela foi ali a forma, né, que ela estava tratando. Falei, a pandemia machucou ela. E essa mulher tem medo da morte. Aí ele, não é possível que tu tá vendo isso tudo, não. Falei, então, assim, tem 2 matérias. Hoje ele já fez, vou chegar nessa parte. Que é artes cênicas e moda, que faz você conseguir olhar para uma pessoa e você chega muito perto do que ela pensou antes de se arrumar para sair de casa. Você consegue... A forma que se movimenta, que ela mexe, que ela pega alguma coisa... Que ela respira, postura. Você consegue falar muito bem dela. Eu ainda falei um pouco acerca da vida dela. Eu falei, olha a forma como ela se veste. Ela tudo bem que a gente estava num restaurante elevado, então... Naturalmente essa parte era óbvia, né? Mas eu fui falando mais coisas, pontuando pra ele. Mas você consegue ver detalhes, uma unha feita, né? Coisas que a gente tem... A psicanálise nunca ensinaria isso. A faculdade nunca me ensinou isso. Não teve uma matéria na faculdade de psicologia. Não, e essa tua própria capacidade de escuta e de atenção, isso é muito própria das artes cênicas. Pois é. E aí chegou o momento daquela mulher brigar com os netos. E quando ela se levanta, um queria levantar, fazer uma coisa, a outra... Aí ela começou a ficar nervosa, ela começou a se tremer, assim, olhando para as crianças... Vocês não entendem, tem que limpar as coisas, vocês não podem fazer isso, porque a gente pode morrer. Isso aconteceu no restaurante. O Rafael olhou assim pra minha cara. Não, é possível. Amor, não é possível, você adivinhou isso? Eu não. Eu estudei isso. Porque olha só, uma coisa é eu passar pela assim, e outra coisa é eu viver assim. Vivenciar isso. E aí a gente vai ter experiências diferentes de quem viveu e de quem passou pelaquela formação. Aí ele, não é possível que uma formação te trouxe isso. Aí eu, Aí a senhora fez esse nervoso, né? Falou isso e tal. E aí ela trouxe a fala da pandemia. Vocês não lembram o que aconteceu na pandemia? Fica aí quietinho, vovó vai pedir um sorvete. Aí começou a limpar o prato. Aí ele, meu Deus, não acredito nisso. Aí eu, pois é, meu amor. Isso tudo foi 2 matérias que aparentemente pra quê, né? Pra muita coisa. Pra muita coisa. E aí, você tinha falado que você, antes da certificação, não tinha se dedicado à prática clínica. Pouca coisa. Atendi no estágio. E quando assim chegou, eu acho que eu tinha ali um paciente por dia. Tá. E como que foi essa virada de chave para você, de você se dedicar full time nisso? Porque até então você estava fazendo uma jornada dupla. Estava trabalhando, né, numa empresa ali com um cargo confortável, né, estável e tudo mais, tendo, né, um paciente por dia, algo que você consegue administrar fazendo uma jornada dupla. E quando que você decidiu, se é que teve esse momento de ativamente você deixar o emprego e se dedicar à prática clínica? Como é que foi isso? Eu comecei a atender todos os dias à noite. Eu começava a atender ali por volta de 17, 18 horas, porque no meu trabalho eu montava a carga. Eu poderia sair entre 15, 16, 17, 18, né? Então eu sempre acordei muito cedo. Eu sou uma pessoa que vive uma vida ordenada. Então, sempre fui aquela pessoa que acordava 4 horas da manhã. Eu sempre gostei de ter um dia mais longo. Então, eu entrava muito cedo na empresa, saía bem cedo e começava ali atendendo o período da noite, né? E aí, eu fui começando a aumentar o fluxo de atendimentos. Não fiz tráfego pago. Tudo ali pela indicação e que teve o marketplace. Exatamente. E a minha agenda foi crescendo. E a gente teve aula de escola de negócios, né? Quando eu atendia ali só na psicanálise, eu cobrava 250 por mês. 4 sessões, 250 por mês.
Na escola de negócio eu falei, preciso melhorar a minha embalagem, eu não tenho uma boa embalagem. Uhum. E aí eu contratei uma empresa de São Paulo, designer, para criar ali as coisas para mim e tudo mais. Eu falei, legal. Então, criei uma embalagem. Uhum. Eu fui aumentando. Eu sempre tive muita dificuldade com redes sociais, de gravar vídeos, de participar de podcasts. Uhum. Eu sempre falava que eu nunca iria entrar no podcast. Mas o que você... Era a vergonha da exposição, o medo do julgamento? O que... Insegurança mesmo. Uhum. Insegurança e autossabotação. Eu sempre falava que eu não era boa para estar fazendo isso. Eu, num podcast, eu não sou boa para isso. Eu vou falar o que passa na minha cabeça é loucura com doideira. Vou falar como, né? Então, assim, eu sempre tive muito medo disso tudo. E lá, na Sim, a gente também aprendeu sobre isso, né? Sobre se lançar, sobre gravar, sobre falar mesmo. E aí eu comecei dando um passinho de cada vez. Mas aqueles pequenos passos estavam me trazendo paciente. E aí chegou no momento que só com o atendimento à noite eu já estava ganhando 10 mil. Aí eu falei assim, pra quê, né? Pra quê? Acho que eu quero ser empresária, eu quero fazer outras coisas. Pra que continuar como CLT? Foi bom, até aqui. Aí, quando eu atingi esse patamar e eu vi que, poxa, eu só estou atendendo à noite, porque aí eu fiz o quê? Eu aumentei. Então, de 250 por mês, começou a ser 250 por sessão. E eu lembro que quando eu fiz a escola e o professor falou sobre isso, eu falei, não vou fazer isso não. Não, que isso, ninguém vai pagar. Como assim? Quem sou eu? Sou uma desconhecida. Será que vão pagar esse valor para uma desconhecida? Eu nem trabalho em minhas redes sociais. Nessa época, quem conseguiu acompanhar o Ítalo Bonitinho na pandemia se lançou legal no Instagram. Sim. Eu nunca tive a coragem de me lançar. Então, assim, eu falava, nossa, mas tem tanta gente, né, que tá trabalhando com o Instagram e tudo mais. Será que alguém vai me escolher? E ali foi crescendo, foi chegando. Como chegou? Foi chegando. Só chegou. Foi chegando, porque assim, um paciente me indicou o segundo, esse segundo me indicou o terceiro. Então, assim... E a indicação é muito forte. Sim, porque eu não fazia tráfego pago. Eu até tentei, mas qual era o problema do tráfego pago? O investimento, que só aumentava. Sim. E aí, precisa fazer criativo. No criativo eu congelava. Eu preciso que você grave X. Quando eu olhava os vídeos que eu gravava... O que é isso? Não vou botar isso, não. E também eu acho que é uma dificuldade anterior, porque para você fazer um tráfego pago ou para você desenvolver uma estratégia, você precisa ter muito claro o público que você quer atender. E geralmente no começo, quando a gente começa, a gente não tem isso muito definido. Não tinha. Né? Não tem. Então fica mais difícil ainda, porque você fazer uma coisa com um nicho específico, talvez, né? Até para você criar fazer um teu criativo, fazer uma campanha, fazer qualquer coisa, quando você tem essa clareza, é mais fácil. Sim. Agora, quando a gente tá começando, a gente não faz ideia né? Muitas pessoas, e eu tenho certeza que muita gente que tá pensando em começar, às vezes não tem essa clareza. Então, por isso que às vezes se lançar nesse atendimento e começar a dar os primeiros passos é importante até para entender qual é o público que você quer, né? O que você se identifica e tal. Eu não tinha. Um dia eu tava falando de transtorno de personalidades, porque eu gostava muito. Depressão, cada hora eu tava falando de uma coisa diferente. Sim. Mas assim, uma coisa que ficou muito clara para mim. O teu chamado, ele te encontra. Você precisa estar em ação. Exatamente, porque intenção sem ação é nada. Então, assim, eu me lancei. Cada hora era uma coisa diferente. Eu falei, não quero mais tráfego pago, eu não vou gravar nada de vídeo, não vou conseguir. E aí, o que aconteceu? Começaram a chegar só casais pra mim. E aí, qual foi o meu conflito? Eu não quero ser a terapeuta de relacionamentos. Por quê? Foi a área que eu fui mais ferida. Se eu Nessa época você já estava casada? Não. Tá. Ainda tem mais esse, né? Ainda não estava. Nesse tempo, eu estava vivendo uma geladeira internamente. E é algo que eu vivi, uma experiência que eu vivi com Deus. Porque eu não conseguia ter relacionamentos profundos. Eu não conseguia sentir saudade, não. Nada. Eu não conseguia sentir nada amoroso. Era... Se fosse ficar com alguém e a pessoa, por exemplo, no outro dia nem mandar uma mensagem... Tanto faz. Diferença nenhuma. Se eu começava a conhecer alguém, eu já falava assim, não se apaixona. Eu não sinto nada. E aí a pessoa já falava, tu não sente nada porque você é terapeuta? Eu não. Eu só não sinto.
Sentia nada, 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 Rafa. Mas sempre foi assim, não? Não. Você passou por algumas experiências que te colocaram Tanto nesse que quando lugar. eu saí do relacionamento que eu te falei, né? Eu fiz algumas pessoas sofrerem. Mas assim, por escolha. Porque eu sempre falava, não se apaixona por mim. Eu não sou uma pessoa pra você se apaixonar porque eu não sinto. A pessoa se apaixonava por escolha. Minhas amigas riam, elas pegavam meu telefone, ficavam ouvindo os áudios. Não é possível que tu falou isso. Falei. Tá sofrendo porque quer. Tá sofrendo porque resolveu se iludir sozinho. Eu não iludi ninguém. Eu avisei. Mas ninguém tá acostumado com pessoas assim, que falam exatamente como se sentem e o que querem. Talvez né? acho que isso, inclusive, é o oposto, né? Tá falando, enfim, é complexo. Sim, sim. E aí eu desisti de vez, falei, vou ficar sozinha. E aí eu passei um tempo afastada, eu sempre fui nascida e criada no Evangelho. Passei um tempo afastada. E uma coisa que, assim, traz muito. Quem tu és sem a tua espiritualidade? Porque nós somos do que nós nos alimentamos. Do que você está se alimentando? E aí, eu fui passando por um processo ali com Deus. Como eu falei, nascida e criada no Evangelho, né? Estava um tempo afastada. Eu tive um novo encontro com Deus dentro do meu quarto. Foi assim, uma experiência espiritual muito grande. O Senhor me acordou na madrugada. Meu quarto foi, Rafa, loucura com doideira contando isso. Encheu de luz o meu quarto. É como se um anjo de luz me chamasse. Eu sentei numa cadeira. E o que acontece? Eu fiquei 7 anos afastada. E 7 anos eu brigava com Deus dizendo que Ele não me ouvia. Você não me ouve, você não me escuta. Eu fui fazer, Rafa, tudo que tu imagina. Eu fui na macumba. E aí eu lembro que o orixá virou e falou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, Deus não me escuta, então eu vou em todos os lugares. Até Ele me ouvir. Até Ele me ouvir. Aí o orixá virou pra mim e falou assim, volta pro lugar que você não deveria ter saído. Falei, não quer falar comigo não, eu vou em outro. Fui em outro. O que o outro falou? Volta pro lugar que te pertence. Aqui não é o seu lugar. Nós não vamos falar com você. Falei, que afrontoso você. Fui embora. Fui embora, visitei outros lugares e tudo mais. Ninguém queria falar comigo. Falando assim, meu Deus, ele não me escuta, ele não me escuta. E aí, nesse dia, no meu quarto, a voz do Espírito Santo ali ecoando, né? Falando comigo. O Senhor falou e virou assim pra mim. Eu estava com você o tempo todo. Eu falava o tempo todo. Mas você não estava suscetível à minha voz. Você escolheu não me ouvir. Porque às vezes Deus não vai falar o que a gente quer ouvir. E aí a gente vai querer falar o quê? Ele não fala. Ele não faz. Não tá fazendo como eu quero. A gente quer ouvir aquilo que a gente quer e não que a gente precisa ouvir. Falei assim, meu Deus. Aí, ali o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração todos os livramentos de vida que ele me deu. Tudo que foi acontecendo ali, eu falei assim, meu Deus, isso foi Deus. Eu caí no chão. Foi uma madrugada ali inteira chorando, o Espírito Santo palestrando comigo, pandemia. Falei assim, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Porque eu precisava o quê? Me unir a pessoas da mesma fé. E ali eu fui voltando, fui caminhando, fui indo em algumas igrejas que ainda tinham alguns cultos online e tudo mais, até que eu fui e retornei para casa de Deus mesmo, né? E ali eu comecei a receber palavras que Deus me usaria na área de relacionamento. Eu comecei a negar as palavras, quero não, recebo não. Entrega para outra pessoa, não quero ouvir isso não. Porque era a área que eu mais fui machucada. Por que eu vou cuidar de pessoas onde foi a minha maior dor? E ali, caminhando na igreja, eu falei assim, Senhor, não fico com mais ninguém. Não quero, não coloca ninguém no meu caminho, porque eu já não sinto mesmo, então não faz diferença nenhuma ter alguém ou não. Carência, nunca senti. Ah, você foi carência? Não, sempre fui muito realizada, sempre tive bons amigos, tenho uma excelente família. Minha irmã é minha melhor amiga. Então, assim, faltava alguma coisa? Nada pra você. Não. Então, assim, a palavra diz o quê? Buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fiquei vivendo pra igreja. Eu servia no culto de manhã, servia no culto à noite. Tem voluntário pra não sei o quê? Eu. Pra não sei o que lá? Eu. Tava em tudo na igreja. E eu fiquei totalmente focada. Quando alguém se aproximava de mim, eu já dava fora. Era grossa mesmo. Fácil pro colérico ser grosso, né? É rápido. Eu era grossa, eu não deixava ninguém se aproximar de mim. E aí, eu me inundei, vamos dizer assim, em estudo. Estudo e igreja. Essa foi a minha vida. Até que um dia o Rafael chegou, servindo, no mesmo lugar que eu estava servindo. E olha que engraçado, Rafa, o ministério que eu servia e o ministério que o Rafael servia precisava se conectar todos os dias para poder liberar. Eu era recepção, ele era produção. Ele precisava falar com a coordenação da recepção para liberar a entrada. Eu era
Um ano. Não tinha servindo como... com ele. Eu nunca vi o Rafael. Eu nunca vi o Rafael. O Rafael, ele nunca me viu. Uhum. Como tu explica isso? A gente até hoje não explica isso. Como assim você servia de manhã e de noite? Porque ele estava no mesmo propósito. Porque ele dizia que a próxima namorada dele ele iria casar. Eu não vi o Rafael durante um ano. E o Rafael também não me viu. Foi um ano. Ele entrou em agosto e isso aconteceu em janeiro, fevereiro. Quase um ano, na verdade, né? Eu não vi o Rafael não me viu. E aí, um certo dia, isso ainda estava na psicanálise, né? Eu passei lá, veio o resultado do meu TCC, eu tirei um 10, aí mandei para minha coordenadora. Falei, meu Deus, olha isso, eu passei, eu tirei um 10. E aí ela colocou parabéns, em vez de colocar no nosso grupo de ministério, ela colocou no grupo da igreja inteira. E aí o Rafael foi lá, me deu parabéns. E aí começou a me seguir no Instagram. Isso eu já não gostava, porque eu já sei você grossa aqui. Porque... eu sempre fui de boa aparência. Então, alguém chegar em cima de mim era algo que eu já estava acostumada. E ser grossa também. Então, eu falei assim, mas uma pessoa pra ser grossa. E aí, eu tava na recepção. E ele me ofereceu carona. Aí, eu não aceito carona de ninguém. Aí, a minha coordenadora veio e falou assim, Jéssica, dele você pode aceitar. Porque ela sabia de toda a história, né? Ele é o braço direito do pastor, ele ajuda todo mundo, ele leva as senhorinhas em casa, ele vai, ele volta. Não tem maldade. E, de fato, é caminho. Ele morava em Laranjeiras e eu morava ali no centro. Era um túnel de diferença, né? Falou assim, não é maldade. Pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom, então. Eu aceitei. E comecei. E a mãe dele também sempre estava ali no carro com a gente. Aí a gente começou a ser mais amigos. No início, o Rafael não queria ser meu amigo. Eu era terapeuta. É. Ele não queria ser amigo de terapeuta porque ele dizia que ia ficar sendo analisado o tempo todo. Eu falei, tu acha que eu não tenho mais o que fazer, não? Tá nem me pagando pra eu te analisar. Mas um dia que eu falei assim pra ele, tu não dormiu bem, né? Ele, por quê? O seu olhar tá dizendo que você não dormiu bem. Ele, como você vê isso no meu olhar? Assim, então. Assim ensina coisas que eu nunca aprendi em nenhum outro lugar. Mas ainda assim ele foi rompendo aquilo dali de ter uma amizade com uma terapeuta. E aí foi, a gente foi seguindo. Aí eu sempre quando eu viajava, eu falava, olha, 10 dias off. Eu não falo com ninguém no WhatsApp. Só a minha mãe e minha irmã, mais ninguém. E aí, na minha segunda viagem, estando amiga dele, eu falei com o Rafael a viagem inteira. Aí, que negócio doido aqui. Que é isso? Esse menino também tá falando comigo o tempo todo. Falei assim, tá. Aí, voltei da viagem e o Rafael falou assim, olha, eu estava orando ao Senhor. Porque eu comecei a sentir coisas diferentes por você. E eu falei com ele que se não fosse dele, era pra ele tirar esse sentimento de mim. Porque a próxima mulher que eu namorar, eu vou casar. Falei, então, também tô sentindo uns negócios estranhos aí. Mas eu não sinto nada por ninguém. Então, né, o que é isso aqui? E aí foi muito louco, porque assim, muito se fala sobre namoro santo, né? A gente viveu esse namoro santo. O Rafael me deu um beijo 2 dias depois que ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E sem sentir ainda. E aí começou e me deu um beijo e tal, depois de ter aceitado ali o namoro, falamos com os pastores. E tu não acredita, Rafa? Eu comecei a amar. Não tinha um mês. Quando, na semana seguinte, ele falou que me amava, eu, que garoto doido. Aí eu mandava pra minha amiga, olha isso daqui. 2 semanas me namorando, 1 semana e meia falando que me ama. Meu Deus, e aí eu tava preocupado o quê? Comigo. Como que eu vou retribuir isso daqui? O Rafael, ele preenchia toda a minha lista do que eu queria em um homem e muito mais. Por quê? Até o que eu projetava de melhor, eu não sabia ainda escolher o melhor. O Rafael veio me mostrando que, de fato, é o melhor que eu não conhecia. Porque o meu melhor era o quê? De livros. Do que eu via ali que era bom. Mas de vivência, eu não tinha um melhor para poder pedir. Eu só sabia o que eu não queria. Isso eu tinha certeza. E aí passou. E eu comecei a sentir tanto amor por ele. Mas tanto, Rafa. Que eu falei assim, por quê? Eu nunca senti nada por ninguém. E aí, em um culto, minha pastora Raíssa estava pregando. E eu sofri um processo de hipnose. Eu comecei a chorar. O Senhor me levou num quarto, onde eu estava de joelho, chorando e falando assim, me congela, mas não me permita mais sentir nada por ninguém que não seja de você, para que eu case e forme a minha família. Eu não quero mais sentir nada, eu não quero ver ninguém com outros olhos, me congela. Eu quero ser uma geladeira. Essa foi a oração que eu fiz a Deus. Eu vivi ou não vivi a oração? Sendo que eu esqueci da oração. E eu ataquei ele. Ele se calou. Ele não falava mais comigo.
E, na verdade, eu pedi uma oração. Porque eu atacava ele também por eu não sentir. Eu não tô te escutando, então é por isso que eu não sinto mais nada por ninguém. Porque você é amor. Então, se eu não tô sentindo nada por ninguém, a culpa é sua também. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vivi o que eu te pedi. Aquilo, assim, me chocou, mas eu entendi. Se o Senhor me liberou pra amar naquele tempo, é porque eu já estava amando meu futuro marido. Com 6 meses, Rafa me pediu Casamento. casamento. Na semana que a gente fez 1 ano, a gente casou. E aí, no meio disso, não parava de chegar casais pra mim. E eu virei pra minha terapeuta e falei assim, eu não quero ser taxada como terapeuta de relacionamentos. Eu não quero isso. Acho até legal. Sigo a Mila Marcilli, bem legal, ela amadurece o pessoal ali na porrada, entendeu? Vai crescer, acho super legal, mas não quero isso pra mim. Você tinha que referência? Você queria trabalhar com o quê? Queria atender tudo. Tá. Tudo. Tá. Menos... menos relacionamento. Tá. Eu queria ser a terapeuta completa. Era a minha fala. Eu quero ser uma terapeuta completa. Eu quero oferecer tudo que o meu paciente precisa. Eu quero transformar vidas verdadeiramente. Eu não quero raso. Eu quero profundo. Então, eu queria atender tudo. Tanto que eu estudei todos os tipos de transtorno de personalidade. Eu adoro transtornos. Tipo assim, estudei muito. Mas nichar relacionamentos, não quero. E aí, a minha terapeuta um dia virou pra mim e falou assim, até quando você vai negar o chamado da vida? Porque, olha, tu não faz um tráfego, tu não faz um nada, só chega relacionamentos. Será que você ainda não entendeu? Falei, não, eu entendi, porque lá na igreja já me entregaram algumas palavras, eu só não quis receber. Aí ela falou, pois é, a sua vida vai começar a se tornar cansativa. Porque fugir dói, fugir cansa. Cansa mesmo. Aí eu, tá bom, vou parar. Aí depois dessa conversa com ela, na verdade foi no mesmo dia, eu recebi uma palavra onde eu e Rafael faríamos muitos casamentos juntos. Que o Senhor nos usaria para casais. Falei assim, não vejo meu marido falando em público com ninguém. Rafael é melancólico. Ele gosta de ficar na caixinha dele, fechadinho, quietinho. Tá tudo certo, né? Eu não vejo o Rafael. Então, aquela palavra ali pra mim fez meio sentido. O sentido de que, entendi que eu vou pra essa área, agora ele deve o quê? Me acompanhar? Sim. Não fez muito sentido. Mas ali eu parei de negar. E aí eu comecei, então tá, é isso. Vou me especializar nisso, Dr. Jorge Rodrigues. Fiz a formação de casais dele, entendeu? Depois que eu lutei, eu fui e me entreguei e tudo mais. Mas na minha área de relacionamento, eu já estava tratada. Porque aí dentro assim mesmo, eu comecei a fazer terapia com pessoas excelentes. Ainda faço terapia, eu não me dou alta. Me recuso a me dar alta. Porque eu acredito que existem algumas profissões que não pode dar alta de terapia. Eu cuido de pessoas o tempo todo. Então, a minha, como outras profissões que têm esse cuidado de trazer cura para a vida das pessoas, eu acho que eu nunca vou me dar alta na terapia. Porque às vezes na minha terapia, inclusive, eu falo de caso clínico. Nem sempre eu tenho algo de mim para falar. Sim. É necessário colocar para fora, né? Ter esse lugar. Eu não faço terapia toda semana, eu faço a cada 15 dias. Sim. Eu acho que isso, se alcançar um nível muito alto, talvez eu faça uma vez ao mês. Mas eu nunca vou me dar alta da terapia. Sim. A terapia foi o que mudou a minha vida. Foi o que me resgatou. Por quê? Saí, entendeu? Sim. E aí eu segui o chamado, comecei a atender casais, fiquei focada. Dr. Jorge, assim, divisor de águas para casais. Aquela pergunta que tu acha que não vai ter resposta, ele tem. Tem o Espírito Santo fluindo ali através dele em sabedoria. Então, eu comecei e fui me especializando. E aí, o meu marido, que não queria ser amigo de uma terapeuta, casou com uma e hoje ele é outro. E como que foi essa aproximação dele? Como é que se deu esse... Não sei, hoje... Explica como é que é essa dinâmica hoje em dia. Vocês atendem juntos? Como que funciona isso? Então, ele começou a me acompanhar em todos os projetos. Tá. A gente, da primeira turma, né, a gente fazia muitas coisas. A gente estava dia de sábado em igreja católica, a gente ficava o dia inteiro servindo a comunidade. E aí ele começou a me acompanhar. Ele é advogado, ele é empresário. Falava, amor, será que você não pode ajudar com alguma coisa jurídica, alguma coisa? Ele começou a me acompanhar. Tá. E começou a conhecer os amigos, né? Ele, nossa, esses amigos são tão legais, né? Eu, eles são. E ele foi gostando mais daquele mundo. Na verdade, ele viu que poxa, ter amigos terapeutas é tão legal, né? Ele foi entrando nesse mundo. Sim. E o Rafael, ele fez advocacia, os pais dele são advogados, né? Mas ele sempre gostou da psicologia. Ele só nunca foi, ele continuou a geração dos pais. E aí ele começou a se aprofundar, gostar. Me ensina isso daí, amor, me ensina. Eu fui ensinando, fui entregando conteúdos para ele, explicava como eu solucionava ali os casos clínicos, e aí ele começou a ter
aquela paixão de amor, vou fazer a formação para casais. Aí eu faça. Uhum. Porque aí o Senhor entregou um projeto É. que se chama Dupla de Um. Nós palestramos, nós cuidamos de casais juntos, através da Dupla de Um. Ele foi lá, fez a formação para casais com o Dr. Jorge Rodrigues. Ele falou, amor, eu quero mais. Eu falei, o mais é assim. Uhum. E aí o Dr. Ítalo fez algo bem legal, a gente conversou com ele, ele fez assim um valor muito, muito, muito. Eu falei pra ele, nem eu paguei isso, eu tenho todos os cursos dele e nem eu paguei isso. Ele fez algo muito legal, o Rafael fez assim, fez as 12 camadas da personalidade também. E aí formou, bom, sou terapeuta. E temos aí um chamado. E aqui foi quando eu quebrei a questão de podcast. Porque quando Deus entregou o nome da Dupla de Um para ele e falou para nós que nós falaríamos para casais, porque o Senhor queria fazer através da nossa vida, Deus pediu pra gente fazer de início um podcast. Aí eu, ai meu Deus, vou negar Cristo de novo por conta do meu medo. Eu, ai meu Deus, falei, não, com meu marido, né, dá pra ensaiar, dá pra ir. E assim, eu aprendi a ser obediente, muito obediente a Deus, porque a dor da desobediência, ela é tão grande, eu já vivi ela tantas vezes, que eu não queria de novo, não. E aí foi quando eu rompi. E até hoje eu só tinha feito podcast com meu marido. Você está estreando num novo formato aqui hoje. Exatamente, aqui hoje. E aí a gente tem a Dupla de Um e na Dupla de Um nós atendemos juntos. Tá. Ele atende o homem e eu atendo a mulher. Legal. Tá? De forma individual. A primeira sessão nós atendemos juntos, o casal juntos, e depois individual. Eu fico com a mulher e ele fica com o homem e a gente troca ali os casos clínicos, né? E aí palestramos em lugares, em igrejas, ministramos a palavra, a palestra, né, para casais, mas com fundamento bíblico. Temos isso e temos uma clínica para casais, que é a Clínica de Casais JR, Jéssica e Rafael. Tá. A clínica leva ali a nossa essência, né? Temos uma boa equipe hoje com a gente e é focada totalmente em casais. Nós só atendemos casais. E é presencial? É online. É online? É online. Tem um sistema, é tudo automático, a pessoa faz a sessão lá por dentro, tem um chat com o terapeuta, tem tudo automático. Já no meu perfil, como eu sou terapeuta de casais e mulheres, eu falo para casais, mas estou hoje um pouco mais forte na parte de mulheres, porque eu tenho canal Ordenadas. Como eu te disse no início, eu sempre vivi uma vida ordenada. E eu entendi ao longo do caminho que é tão difícil ver pessoas ordenadas, porque não é fácil ser ordenada. Sim. É mais fácil viver um caos do que ter uma Não, ordem. e tentar se organizar nesse caos e achar que... Exatamente. E eu falei assim, vou ensinar mulheres a serem ordenadas, porque a mulher, ela tem um fundamento gigante dentro da casa dela. Ela, inclusive, ela consegue mudar a essência da casa dela. Sim. Eu falei assim, vou ensinar mulheres a serem ordenadas, seja solteiras, casadas, porque a solteira, ela precisa se preparar, inclusive, para viver um casamento. Hoje em dia, nos preparamos para tudo, né? Quer ser psicólogo, faz psicologia. Quer ser advogado, faz direito. Mas quem se prepara para o casamento? Ninguém se maternidade, tudo, parece que a coisa vai acontecendo e a pessoa vai... É igual você querer aprender a nadar quando você está se afogando. Exato. A gente não faz isso, né? Em todas as outras, geralmente, a gente tem esse cuidado de se preparar e nessas áreas a gente acaba pecando em relação a isso. Aí a pessoa vive no automático. Mas nós não fomos chamados para viver no automático. Nós fomos chamados para viver uma vida intencional. E aí, se você vive uma vida intencional, você vive uma vida com rotina, você tem ordem emocional, você tem uma vida ordenada. E aí, eu tenho o canal Ordenadas lá no meu Instagram. Inclusive, eu faço terapia gratuita para as mulheres lá dentro do canal. E aí, esse canal é um canal específico do Instagram ou isso tudo a gente encontra dentro do teu perfil principal? É específico mesmo do Instagram. Quando entra lá na bio, tem escrito assim, Ordenadas. Aí clica ali e já vai para dentro do canal no Instagram mesmo. E lá você faz atendimento gratuito? Sim, faço atendimento gratuito lá para as mulheres. Hoje, a minha agenda, ela é 70% casais e 30% mulheres. Ainda sou fincada em casais porque é o meu chamado, é o que o Senhor me confiou. Mulheres também, quando Deus me confiou trabalhar com mulheres, eu falei assim, já trabalho com casais, não é fácil não, é desafiador. Mais mulheres, né? Porque a mulher ali é a coluna, né? Falei assim, Deus, mas tá bom, se tu tá me confiando, quem me sustenta é você. E quais são os maiores desafios que aparecem na tua prática clínica em relação a essa demanda específica? Eu acho que a gente pode falar tanto das mulheres quanto dos casais. Eu sou fincada em comunicação e ordem, porque as pessoas não sabem ouvir, quem não sabe escutar, elas não sabem se comunicar,
Elas só sabem colocar as suas emoções para fora. E se você coloca as suas emoções para fora sem ordem, nem você se entende, nem o outro te entende. Talvez nem nomear o que as pessoas sentem, elas já é um passo anterior até, né? Exatamente. Então, a maioria que vem para mim são todas as pessoas até hoje desordenadas, tá? E comunicação. Parece simples, mas é ali que tudo acontece. O que você considera uma boa comunicação? Primeiro, a pessoa que sabe ouvir. Tá. A pessoa que consegue ouvir sem interromper. Eu aprendi muito isso, né? Porque como uma boa colérica, eu já perdi a paciência. Eu já sabia qual era o fim. Ai, tá falando aqui. Isso foi muito bom pra mim. Porque hoje eu consigo escutar como ninguém. Não tem uma dificuldade. Ah, você se esforça? Não. Às vezes eu acho assim, gente, será que eu ainda sou colérica? Mas foi o casamento? Foi o contato com o Rafael, o melancólico? Como que você desenvolveu isso? Eu apliquei assim em mim. Tá. Eu fui a minha primeira paciente. Tá. Eu não aceitei começar a transformar vidas antes de transformar a minha. Entende? Então, assim, tudo literalmente, a cada aula, eu tenho algo que eu chamo de exame de consciência diário. Eu não deixo de fazer isso um dia sequer. Tá. Então, a cada aula eu parava e eu fazia o que isso vai transformar a minha vida? O que eu preciso mudar? Hoje, Rafa, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. O meu marido às vezes fala assim, eu queria um pouco da colérica. Eu não fale isso, não. Não tem noção do como que é pra controlar. Tu não sabe o que você tá pedindo. Porque hoje tem uma paciência que, assim, eu sempre falo, até hoje. Não teve um casamento que veio pra mim que eu não restaurei. E aí, quando eu falo existe uma graça sobre a minha vida. E é através dessa graça que esses casamentos são restaurados. E óbvio que aqueles casamentos que ficaram até o fim. Porque tem aqueles que chegam, resolveu um pouquinho aqui, vambora, dá pra gente ir sozinho. Vai voltar. Porque não foi tratado ainda. Sim. Só apagou o incêndio, né? Não foi tratado de forma completa. Então, assim, a graça do Senhor sobre a minha vida é o que me faz fluir para conseguir salvar casamentos, para conseguir fazer mulheres serem ordenadas, para conseguir que eu tenha uma vida ordenada, porque o fruto do Espírito está aí para ensinar a gente mansidão. Ter essa paciência, ter este cuidado. Então, assim, resumindo a sua pergunta, é comunicação, é o que mais chega. Tanto para homens quanto para mulheres, o que vocês enxergam de diferença nesses dois polos? Que o homem, ele até escuta mais, ele só não entende. A mulher, ela fala muito mais por ser mais expansiva, né? Naturalmente, independente do temperamento. Então, assim, os homens, eles até escutam mais, mas eles não entendem nada do que eles estão escutando. E quando vem pra terapia, eu trago pra ele a clareza da informação que ele já tem dentro dele. E aí, eu tive um paciente que ele falou assim, nossa, a mulher sempre quis me controlar, eu tinha que ficar dando satisfação, eu ia no bar com os meus amigos, satisfação do horário que eu cheguei, do horário que eu ia voltar, senão ficava me cobrando. Aí, o que você entende como cuidado? Ele, cuidar, eu banco, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, então cuidado pra você é dinheiro? Ele, doutora, não deixo faltar nada, dou tudo o que quer, a gente viaja, faz isso, faz aquilo. Eu, então, vou te ensinar uma outra coisa. Sabe por quê? Tu tá no bar com seus amigos, né? Sua mulher sabe o bar que você tá? Não. Se tu não aparece no dia seguinte, a primeira pessoa que irão procurar é ela. E se ela não souber onde você foi passar ali a noite com seus amigos, como é que vai ser? E eu fui ensinando para ele o cuidado, de não só falar sobre ele como cuidado mesmo, porque o verdadeiro interessado é aquele que entrega de si, né? Sim. Eu falei para ele, e além disso, é você saber como a sua esposa está em casa com o seu filho. Saber se aconteceu alguma coisa, se precisa de alguma coisa. Aí ele, nossa, foram 7 anos brigando com ela por conta disso. Pra mim era uma doida querendo me controlar. Não, era você que não entendeu. Que o seu papel é de dar segurança. E quando você fazia isso, você tirava a segurança da sua mulher. E aí é fácil dizer que era uma doida reclamando. Sim. Porque a mulher, ela quer o tempo todo segurança. E você quer paz, não quer? Ele quer, ou então. Mas ela só dá a paz quando ela tem a segurança. Faltou da sua parte. Enxergar os outros âmbitos dessa segurança, né? Porque ele estava focado ali na questão da providência, do dinheiro e tal, né? Do prover. Exatamente. Então, assim, o homem, ele tem a informação. Ele só não sabe entender aquela informação. A mulher, ela já consegue falar muito mais. Fala. Não consegue falar um assunto por vez, mistura tudo. O homem não é assim, não. O homem precisa abrir uma BIM e fechar. Abrir e fechar. Uma caixinha resolvido.
Exatamente. E como que vocês trabalham? Você gosta muito dessa área de temperamentos, né? Você Gosto. falou que ali o próprio doutor Ítalo que te apresentou essa área e essa... Como é que você utiliza isso na prática clínica e vocês utilizam isso em relação aos casais? Sim, a gente utiliza muito. A gente aplica o teste para ter a certeza da nossa análise do temperamento e começa a explicar coisas que eles já abriram pra gente, que aquilo dali é um impulso do temperamento. E aí, quando a gente explica, teve um paciente que é muito engraçado, ele falou assim, doutora, tu sabe quem é o Chico Xavier? Eu, sei. Tu parece ele, porque tu me falou toda a minha vida aí, tu nem conviveu comigo. Então, isso é temperamento. Eu te conheço sem te conhecer. Naquele dia ali, eu ganhei esse paciente porque era o homem. Ele estava ali obrigado pela mulher. Naquele dia ali, quando ela quis desistir, ele não deixou. Ele não conhece a gente. Então, assim, a minha terapia não é temperamento. Temperamento é uma ferramenta que você utiliza. Exatamente. Mas é uma das primeiras ferramentas que eu utilizo porque eu ganho o paciente ali. Caramba, tu me conhece bem, né? Mas tão pouco tempo assim, tu já conhece tanto. Eu não conheço de temperamento. Então, eu utilizo como uma ferramenta muito, muito importante. E hoje em dia, o que você sente mais dificuldade dentro dessa área? Eu não sei se você continua se especializando, continua estudando. Teve algum caso específico que você se deparou e você não soube como resolver? Ou como que você fez isso? O primeiro caso que eu quis abandonar foi pornografia. Que é um caso, para mim, tratar a pornografia não é fácil. Mas o primeiro caso que me ajudou foi o Dr. Ítalo. E depois desses eu nunca mais parei, continuei tratando. Mas ali eu fiquei com um pouco de medo. Porque era uma pessoa que não entendia como algo ruim. A mulher se sentia atraída e para ele nunca foi um problema. Aonde que eu tô traindo? Não tô indo pra rua, tô dentro de casa, não tô fazendo nada. E assim, a gente sabe que para limpar o imaginário aí da pornografia, a gente coloca aí 10 anos para deixar esse imaginário melhorzinho e bem distante daquilo dali. Então, o Dr. Ítalo, ele me ajudou. Eu não sei se todos sabem, mas ele responde no Instagram, ele conversa, ele ajuda, ele direciona. Mas o meu caso também foi para um dos casos clínicos que ele resolveu e ele me ajudou. Ele falou isso é uma baita de uma ferramenta, né? Que tem dentro da certificação. Exatamente. Ele falou assim, tu não vai largar esse caso, eu vou te ajudar e você vai estar pronta para os próximos. E foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Eu consegui fluir. Então, assim, o meu primeiro de pornografia foi o mais desafiador. Eu continuo estudando, eu não paro de estudar. Meu marido diz que eu sou a doida do estudo. Mas depois que ele começou a estudar, ele entendeu. Meu Deus, agora eu entendo, né? Porque você quer ali comprar um curso atrás do outro. Tanto que hoje, por baixo, eu estou fazendo 2 faculdades, uma pós-graduação, um seminário de teologia, que é a IEB, que é da igreja, que é lá na Igreja Recomeçar. E curso de marketing, que eu estou fazendo com a Luana Carolina. E curso de intercessão. Além de 4 livros por mês que eu leio. É por isso que eu acordo 4 da manhã. Para o tempo render e tal. Exatamente. Em contrapartida, né? A gente está falando do terapeuta se especializar e tá sempre estudando. Essa busca é muito interessante. Chega também do outro lado, aí só que, né, num sentido oposto, de pacientes muito desanimados ou desesperançosos, porque já tentaram muitas coisas, já tentaram muitos terapeutas, já passaram por muitas pessoas e não tiveram seus problemas resolvidos. Sim. Eu tenho... Desculpa. Eu tenho 3 casos para te falar. Um de casais. Teve um que a esposa virou para mim e falou assim, olha, para tu restaurar esse casamento, você vai precisar ter uma varinha. Vai precisar de uma varinha mágica, porque... ele foi drogado a vida toda, ela muito bem sucedida, tudo que tem, eu trabalhei para conquistar, eu não vejo mais ele como um homem, eu não admiro mais ele, a gente já tentou de tudo, você não é a primeira, mas vai ser a última, porque eu já quero desistir, já tô te dizendo aqui que eu não quero tentar, mas estou aqui e não sei porquê. Então, se tu tiver a varinha aí, tu pode usar ela agora. Aí eu entendi. Colericona ela.
Identificação logo de cara. Exatamente. Mas sabe qual é a parte boa de ser colérica e ser terapeuta? Eu não tenho um problema. Sim. Eu tenho uma solução. Então, quanto mais problemas e mais difíceis ainda, eu mais amo. isso te alimenta. Exatamente, é um combustível. Sim. Esse casamento tá restaurado hoje. Na primeira sessão dela comigo, ela chorou a sessão inteira. Ela, você tem a varinha mesmo, né? Então, né? A gente só começou. E aí, esse foi de um casal. O segundo foi de uma mulher sanguínea. Ela veio pra mim, acho que ela tinha passado por 18 terapeutas, mais ou menos. É coisa. E aí, me indicaram ela na igreja. E aí, ela falou assim, olha, já passei por alguns. Muitos, na verdade. Mas ninguém consegue me ajudar a ter foco, ninguém consegue me ajudar a ter concentração, ninguém consegue me ajudar a avançar. Eu sou inteligente, ao mesmo tempo eu sou burra. Porque eu tenho várias ideias, eu consigo movimentar várias coisas, mas daqui a pouco eu não tô dando continuidade em nada. Quem eu sou? Eu sou ninguém. Desses 3 dias que eu tive boas ideias, eu me sinto alguém, mas depois eu não sou ninguém. Não tinha identidade, não tinha nada. Temperamento entrou aqui mais uma vez. E aí eu gosto de falar como temperamento da seguinte forma: teu temperamento não te define. Sim, não é uma muleta, né? Exatamente. Você tem uma personalidade. E é essa personalidade que eu vou te ensinar a colocar pra fora e a amadurecer os seus pontos a melhorar. Tem que ser superior ao temperamento, né? Exatamente. E aí ela hoje é outra pessoa. Não tem uma empresa, tem 3. Conseguiu romper, conseguiu avançar. Ordenar. Exatamente. Teve uma outra também, mulher, essa daqui, que ela ficou 12 anos com o mesmo terapeuta e ele nunca deu o diagnóstico de bipolaridade para ela. E o pai dela tinha medo dela acabar com ele. Porque ela já pegou faca, fez várias coisas. Relacionamentos, então, foi assim, muito difícil. E aí, quando veio pra mim, meu Deus, tem bipolaridade. Encaminhei pro psiquiatra, começamos a tratar ela. Eu descobri que eu tenho uma vida. Minha cabeça não me perturba mais, eu durmo. 12 anos com o mesmo profissional, sem conseguir identificar qual o transtorno que ela tinha, porque eu falo para os meus pacientes que você não é um diagnóstico. Mas se existe um diagnóstico, tem que ser tratado. E aí ela foi tratada, terapia, medicação, tudo certinho. Outra pessoa, vai casar agora, inclusive. E aí o mais desafiador que eu tive foi um paciente que, desde os 15 anos, nenhum terapeuta conseguiu ficar com ele. Ele foi internado várias e várias e várias vezes. E nenhum terapeuta ficava com ele. Ele tinha um diagnóstico? Tinha, de bipolaridade. Já foi internado algumas vezes com questões de drogas também. Nenhum terapeuta ficava com ele. Na primeira sessão, ele falou assim pra mim, olha, daqui a 2 sessões você já vai desistir, tá? Eu, por quê? Ele, porque é isso que todo mundo faz. Porque ninguém consegue me atender. Eu, nossa, mas o que você tem que ninguém consegue te atender? Ele, não fala da minha bipolaridade, tá? Minha bipolaridade não tem problema nenhum, eu tomo medicação, ela é linda. Tá tudo resolvido. Ele levantou um altar do transtorno dele. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com a tua bipolaridade. Anos atendendo bipolar, não é um problema pra mim. Aí ele, mas pode ficar tranquila, na segunda sessão tu vai desistir. Todo mundo fez isso. E aí, como é uma pessoa com muito poder aquisitivo, uma família muito grande, ele pegou e falou assim, doutora, eu fui pros melhores profissionais. Aí começou a falar o nome de pessoas extremamente famosas, que não sei o que, não sei o que lá. É mesmo? Doutora, todos eles desistiram. Por que você não vai desistir? Tua mãe nunca te falou que você não é todo mundo, não? Minha mãe falava isso pra mim o tempo todo. Você não é todo mundo. Graças a Deus. Se eu olhasse pro passado, o que minha mãe não deixava e as outras deixavam para o que eu me tornei, os outros se tornaram, mãe, obrigada. Aí ele começou a rir nesse momento. Eu sempre gosto de trazer bom humor pra tudo. Sim. Até quando eu tô dando lapada nos meus pacientes, eles estão rindo. Mas depois eles percebem que eles apanharam. Sim, sim. Porque eu acho que o bom humor, ele tempera. E o humor tem um lugar muito significativo deste... Não é do ataque especificamente, né? Você consegue trazer a reflexão por um outro olhar. Assim. Exatamente. E aí eu fui... comecei a tratá-lo, deu a segunda sessão e eu entendi. Desde a primeira, na verdade, eu já entendi, mas na segunda que foi pior. Eu entendi porque todo mundo desistia. Por quê? Ele xingava tudo. Doutora, vai pra esse lugar, doutora, vai não sei o quê, doutora, vai, saía da sessão. Eu ficava paradinha esperando, tava no tempo dele ainda. Pagou por 50 minutos, eu vou continuar esperando. Continuava esperando. Aí ele voltava, doutora, pelo amor de Deus, me desculpa, não desista de mim, todo mundo desistiu, me ajuda, fica comigo.
Aí eu, se você não desistir de você, eu não vou desistir de você. Ele, mas todo mundo desiste, porque é isso que acontece. Isso que você viu, é o que acontece. Eu falei, eu não tenho problema com isso. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Você é o que as pessoas dizem que você é. Aí ele, é mesmo, né? Eu te xinguei de várias coisas. Eu falei, pois é. Não sou nada disso. Não doeu, porque eu não sou nada disso. E por que os outros não fizeram isso? Eu não sou os outros. Eu não sei te dizer o que eles pensam. Eu não sei. Aí ele ficou assim, ele, tu é estranha, né? Falei, só um pouquinho. Terapeuta, né? Não é muito normal. Aí ele foi, ele riu, e é assim até hoje. Sou xingada em todas as sessões. Mas tá aí. Tá lá firme e forte. Consegui trazer ele para um psiquiatra amigo nosso, né? Aqui do SIM. Pra eu conseguir fazer um acompanhamento mais próximo, né? Mas tá aí, sou xingada em todas as sessões. Aí ele sai, ele volta. Mas aí se eu te mostrar que meu telefone tem assim, doutora, eu nunca conheci ninguém como você. Você é doida. Você não desiste. Muito obrigada. Muito obrigada, eu gosto tanto de você. É isso. Aí tem outras mensagens, ele já me xingando, né? Doutora, eu não quero isso, doutora, eu não quero aquilo. Aí daqui a pouco, não, doutora, eu vou parar. Eu não vou mais fumar, eu não vou não sei o quê. É assim. Sim. Eu acho que algumas pessoas não conseguem se preparar. Aqui eu falo de personalidade, porque a personalidade do terapeuta faz total diferença. É conseguir preparar a sua identidade, a sua personalidade, para também ser uma fortaleza ali dentro. Porque, olha, tu não aguenta ser xingado? Tu não aguenta um mimimi? Tu não aguenta... Como assim você não aguenta? Porque, olha, se a gente fala de camadas de personalidade, para eu conseguir evoluir alguém, eu preciso estar acima. Aonde você está? O que você está fazendo? Como você está se desenvolvendo? Porque, olha, para mim não é um problema ser xingado. E a honra, isso... Entendeu? Qual é o estado clínico ali do paciente? Eu sei aonde ele está e eu sei aonde eu estou. Por que eu não vou voltar? Sim. Volto toda semana. E ele também. Mesmo na instabilidade, volta também toda semana. E o que a tua vocação representa para você, de modo geral? Eu digo tudo porque Jesus pediu para que a gente amasse pessoas. Então, se ele pediu para que eu amasse pessoas, e eu tenho a certeza absoluta que a minha profissão foi ele quem escolheu, porque antes mesmo que eu fosse formada no ventre da minha mãe, ele já sabia qual seria a minha vida, ele já tinha um propósito para a minha vida. Quem demorou a entrar no propósito, na direção, fui eu. Então, eu identifico que cuidar de pessoas é seguir um mandamento, é seguir algo que Jesus deixou para que a gente fizesse. Então, eu me vejo que servir é uma honra, servir é uma dádiva, cuidar de pessoas é muito bom. Se você olhar meu WhatsApp, eu vim pra cá resolvendo um conflito de casais. Porque o terapeuta é quase um juiz ali, né? Doutora, eu chamo a polícia pra ele ou não? O que eu faço? Oh, meu Deus, eu tô indo ali gravar um podcast. Será que eu vou ter que ficar uma horinha sem responder? Eu amo isso. Às vezes passa a madrugada inteira no telefone. Meu marido super entende, que acontece com ele também. Já aconteceu da gente estar saindo, o paciente dele, ele, voltando, amor, vou ter que entrar ali em atendimento. E entende muito bem. Então, assim, esse privilégio, essa entrega que eu consigo ter de forma inteira, de forma genuína, é muito, muito, muito... Acho que é entender que eu tô seguindo o que Cristo preparou para mim. Sabe? Sim. E eu não tenho uma vida pesada. Eu sei que tem alguns terapeutas que, alguns até amigos, tiveram dificuldades com burnout. Eu atendo hoje 8 pacientes por dia. Nunca tive problema com burnout. Até porque, como eu falei, eu vivo uma vida ordenada. Então, eu vivo uma vida intencional. Eu não vivo no automático. Quando eu tô fazendo algo, eu estou presente fazendo aquilo dali. Não tem um telefone me atrapalhando, não tem pensamentos externos me atrapalhando. Eu tô presente no que eu estou fazendo. Até porque a presença é o que tempera a vida, né? Então, eu sou muito presente em tudo que eu faço. Nunca tive dificuldades com dormir. Nunca tive dificuldades de, tô com um caso muito desafiador. Eu tive um caso clínico que a esposa perdeu o bebê. Ela deu à luz ao bebê. E o bebê, 1 hora depois, faleceu. E quando ela foi pro quarto, ela descobriu a traição do marido. E aí, quando foi identificar o porquê ela perdeu o bebê, porque era um bebê de FIV, foi uma bactéria que ela pegou. E o marido a traía sem preservativo. Então, eles vieram pra mim falando, o que você consegue fazer com isso daqui? Eles hoje estão restaurados. E tentando engravidar de novo. Então, assim, esse, por exemplo, foi um caso que mexeu comigo.
Mas nunca nada tirou o meu sono. Sabe por quê? Não sou eu que restauro. Não sou eu que faço. Quando eu entendo que não sou eu entendo que eu estou ali como que um porta-voz. Espírito Esse Santo, peso eis-me sai, aqui. Faça através de mim. Porque a única certeza que eu tenho é que eu senti, nada posso. Sem você, eu não vou fazer nada. Então, Espírito Santo, eis-me aqui. Antes de todos os meus atendimentos. Independente da fé do meu paciente, porque isso é sobre mim. Sim. Eu oro, eu entrego e falo, Espírito Santo, permita-me ser a terapeuta do céu aqui na Terra. Fale através de mim. Que você utilize o que eu estudei com a tua sabedoria depositada a mim. Porque eu preciso é o quê? Da tua sabedoria. Então, derrama em mim, faça através de mim. Então, eu sempre tive paz, porque eu sempre tive a convicção que é Ele. Se é Ele que faz, o problema é grande, é difícil, mas é Ele. É o Deus que não perde uma batalha que capacita. Então, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou sentir dor? Se é Ele que faz, Ele levou sobre Ele todas as dores? Não. Nunca perdi o sono, nunca... Meu marido fica doido. Às vezes eu saio do escritório e divido com ele. Vamos jantar, vamos fazer não sei o que. Ele, mas não foi difícil? Aí eu, foi difícil ouvir? Foi, mas então... quem tá fazendo algo não sou eu, não. Eis-me aqui. Sim. É só isso que eu digo pra ele. Então, eu acredito que existe uma graça sobre todo e qualquer terapeuta. Porque cuidar de vidas não é fácil. Sim. Não é. Porque o paciente, ele chega querendo que você mude a vida dele assim. E você ainda tem que ensinar pra ele que a terapia é o quê? Um tijolinho por vez, né? Estamos construindo uma casa. Sim. Precisamos levantar... Alinhar as expectativas, né? Exatamente. Então, assim, não é fácil, não é uma profissão fácil. É uma profissão que você precisa se entregar. Mas entender que sem uma graça, você não vai. E o que você diria para quem quer começar e tem medo? É o que aconteceu comigo, eu só fui. Porque, assim, primeiro que o medo, ele não provém de Deus, né? A gente vê, inclusive, na Bíblia, que medo aparece pela primeira vez ali através de Adão. Adão, ele teve medo, e por isso ele se escondeu. Mas quando Jesus veio, ele nos justificou. Por que ter medo se eu sou justificada? Por quê? Porque aí é o que eu fiz, eu olhei para as minhas dores, terapeuta de relacionamentos, eu vou cuidar de casais, não vou não, olha como eu sofri nisso aí, peraí, alguém já te justificou. Por que você se aprisiona se alguém já te liberou? Sim. Eu criava a minha própria cadeia, a cadeia não existia, quem criava fui eu. Então, quando eu rompi, eu entendi que nele eu já sou mais que vencedora. Eu simplesmente fui. É o que eu te falei, quando eu fiz a transição, eu já estava ganhando 10 mil, atendendo só de noite. Quando eu comecei a atender durante o dia, eu consegui ter uma liberdade na minha agenda, parei de atender de noite, hoje eu só atendo em horário comercial, consegui ter uma liberdade maior, consegui ter uma vida financeira infinitamente maior. Que você sonhava lá? Quando eu sonhava lá, quando pequenininha, que eu ia cair do cavalo, entendeu? Sim. E quem falava mal continua falando mal, né? Porque agora é rica, é metida. Não sou rica, eu sou esforçada. Não tô nem na metade, porque assim, o colérico é aquilo, né? Eu tenho uma meta, eu já dobrei a meta, tô chegando perto, eu já tô com outra então, ali. É isso que eu queria saber de você. Quais são os seus planos futuros e suas perspectivas? Por que eu coloco Deus em tudo, tá, Rafa? Porque eu tenho uma vida com Ele. Então, assim... Eu anoto todos os meus projetos, todos os meus sonhos. Eu tenho um caderno de sonhos pessoais. Eu sou da escrita, né? Eu sou do plano, eu sou dos livros. Então, assim, eu tenho o caderno de sonhos pessoais, profissionais. Tá tudo anotado. Qual o tempo de cada um? Senhor, tá aqui. Alinha o que você quer pra minha vida comigo. Se esse sonho aqui, se esse projeto aqui não é o que você quer pra minha vida, tira do meu coração. Faça que não queime mais dentro de mim, porque eu quero estar alinhado ao teu querer, à tua vontade, para viver o teu realizar. Então, eu sou a pessoa que tem planner, que eu tenho sonhos, que eu tenho projetos, que eu tenho tudo. Mas está tudo anotado e consagrado a Deus. E assim, eu sou uma pessoa que vivo da bondade e da misericórdia de Deus. Porque como eu falei, eu vim de uma comunidade de Bangu. As pessoas olhavam para mim, tudo que eu dizia que iria viver, e eu só era atacada. Por quê? Fala demais, né? Pra que falar? Mas eu não aprendi. Ninguém me ensinou. Que tinha que guardar e realizar. Tinha que guardar. Então, eu sofri muito. Mas, olha, aos 18 anos eu fui morar sozinha. Me bancava. Morava num bom apartamento e só fui crescendo. Sim. E só fui crescendo. Mas eu entendia a mão do Senhor. A misericórdia do Senhor ali. Porque eu só fui crescendo. Se eu falar pra você, Rafa, que até hoje eu tive uma meta, um sonho, que estava alinhado com o que o Senhor tinha para minha vida, que eu não vivi, é mentira. Eu tenho os futuros,
né? Sim. Conquistei até aqui, porque, olha, eu falava que ia morar em Copacabana. Uhum. Eu moro em Copacabana. Sim. Agora eu já tô falando que eu quero morar em outro lugar. Uhum. Agora eu já falo que eu quero morar numa cobertura em frente à praia. Eu atravesso, tô na praia, mas agora eu quero uma cobertura. Uhum. Eu quero, de fato, em frente à praia. Sim. Então, os sonhos vão aumentando, os propósitos vão aumentando. Mas eu falo, Senhor, tá alinhado? Porque, olha, se eu conseguir conquistar tudo isso até aqui, se eu conseguir viver tudo isso até aqui, é porque primeiro veio do propósito dele. Sim. Ele alinhou o meu coração. E eu consegui viver o querer e o realizar dele. E tem que ser obediente nesse sentido, né? Sim. Eu já fui muito desobediente, Já, tá? já, Essa aqui já, é a parte você, bonita. Você nos mostrou aqui categoricamente que sim. Sim, eu fui muito desobediente. Minha mãe cortou um dobrado comigo, mas ela era colérica e eu era colérica também. Por isso que com 18 anos eu fui morar sozinha. Aí eu passei a ter o melhor relacionamento com a minha mãe. Porque ninguém ficava ali explodindo. Hoje já não tem mais isso. Ela tá amadurecida, eu também. Mas assim, eu vivia muito desobediência, porque às vezes eu tenho um chamado profético. O Senhor me usa como profeta. Então, às vezes, Deus mandava alguma coisa, Ele falava alguma coisa. Por quê? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que falar? Sim. Eu enfrentava, eu era desobediente. Eu vivi. Foram 7 anos afastada da presença dele, que eu vivi a graça e a misericórdia dele, mas que eu vivi também muitas consequências de desobediência. Sim. Foram muito choro, muita dor. Quem via de fora não sabia metade do que eu passava dentro. E isso, aplicado aos casais, é muito interessante, porque você vê uma rebeldia. Às vezes, né, se tratando do casal, de você querer que o seu marido resolva, o problema nunca tá em mim, mas eu quero que o meu marido resolva. E esse lugar de desobediência ou de coisa é algo que você viveu em outro aspecto, mas que você consegue transferir isso de forma muito prática. Porque essa identificação é muito interessante, independente do meio que você veio ou das experiências que você tem. Porque algumas pessoas, principalmente nessa questão da terapia ou da psicologia, acham que a tua vivência anterior de outras profissões, de outras situações, de outras origens, não necessariamente vão te capacitar, como você teve isso, como você falou assim, eu pensava em fazer psicologia quando eu era, sei lá, adolescente, ou quando eu tava prestando vestibular, e eu não me achava ninguém. Quem sou eu para fazer isso? E aí você tá provando aqui, e é muito interessante os convidados que a gente traz aqui, essa variedade de cada pessoa vir de um lugar ou trazer uma experiência, isso tudo é ferramenta. Sim, e tudo foi. Porque eu lembro que eu tratei um relacionamento abusivo em uma mulher, que ela falou assim, mas tu sabe o que é? Aí eu, alguns. Eu sou a favor de abrir certos pontos da vida pessoal para os pacientes. Sim. Eu só pontuo aqui que isso é uma linha bem tênue. Porque não é para a terapia se tornar sobre você. Precisa fazer sentido com o que você está ensinando para o paciente. Porque assim, eu fui curada para curar. Então eu vou trazer um ponto aqui de uma forma bem madura. Claro. Eu até falo, não tem maturidade para fazer, não faça. Sim. Não, porque depois da terapia você acaba querendo ser ali, tratada, consolada. Exatamente. Eu sempre falo, não sabe fazer, não faça. Aprenda antes para conseguir fazer. Então, eu sempre trago ali de uma forma pontual. Sim. E aí, essa paciente falou isso, eu falei, olha, eu passei por alguns relacionamentos abusivos. E aí, eu pontuei alguns para ela e como eu saí do último. E aí, ela também conseguiu, através da terapia, ela hoje não vive mais nesse relacionamento abusivo. Mas ela continua com o mesmo rapaz, que ela trouxe ele para terapia. Sim. Eles foram restaurados, moravam juntos, eu falei para eles que eles não eram casados. E hoje eles vivem um casamento verdadeiro. Casaram certinho, no cartório, na igreja. Legal. Eu vou em alguns casamentos. Eu imagino que sim, né? É porque tem muita gente que chega falando que é casado. E quando eu vou ver, eles só moram juntos. Eu falei, legal, vocês dividem o mesmo teto. Agora vocês vão aprender o que é casamento. Sim. Inclusive, eu vou até fazer um casamento de um casal, assim, muito fofo, que eles vieram pra mim, sem esse entendimento também do que é o casamento. Sim. Eles aprenderam o casamento através da terapia. E aí me convidaram pra fazer o casamento deles. Ai, que legal, que legal. Muitas histórias de sucesso. Sim, terapia. E assim, a terapia nos ensina muitas coisas. Eu aprendo sempre muitas coisas com os meus pacientes. Não é só eu agregando, não é só eu entregando. Se você conseguir se colocar numa humildade, que você nunca vai saber mais do que todo mundo, e quem tá lá embaixo, quem é pequeno, também consegue te ensinar, você consegue ter uma contemplação da vida de uma forma diferente. Sim, até da própria experiência da pessoa, de um lugar que às vezes você desconhece, né? Sei lá, você vai pegar um exemplo bem bobo aqui, mas você vai atender, sei lá, uma policial militar. Não é o teu universo, né? Talvez você não sabe o que é estar naquele ambiente ou viver aquela profissão ou os desafios. Isso nos coloca também num lugar de aprender coisas novas. Então, eles sempre estão nos ensinando em alguma medida também.
Eu tenho 3 exemplos sobre esse. Eu tive um paciente que ele era budista. Eu não entendia nada. Né? É um universo que você tem que entrar no universo dessa pessoa para você entender o que ele fala, o que ele acredita. Exatamente. Como ele vê o mundo. Você precisa mergulhar em coisas que talvez você não pode ter esse preconceito. Exatamente. E aí ele vê, não, porque eu vou subir de nível, agora eu vou ser não sei o que, não sei o que lá. Aí eu não gosto de não saber alguma coisa também. Aí eu estudei a semana inteira sobre o cargo, sobre o que ele iria assumir. Quando eu voltei e eu comecei a entregar para ele mais do que ele mesmo, eu ganhei aquele paciente, porque assim, ele estava no meu Instagram. Sim. O Instagram, ele é comercial e ele é pessoal também. Sim. E aí, na segunda sessão, inclusive, ele viu assim, bem achei teu Instagram, porque ele veio de uma indicação. Tá. E eu vi que você é cristã, né? Você é evangélica, né? E tal. Eu, sou. Aí ele, então tu não vai entender muito bem aqui. Eu falei, olha, primeiro que a minha escolha de fé e o que eu sigo é para minha vida. Eu jamais vou tentar te converter ao meu evangelho a nada. Porque não é sobre mim aqui, é sobre você. E segundo, vamos falar sobre você? Aí eu vim trazendo... Você se preparou para isso daqui? Você sabe que em algum momento... Não, isso daí eu não sabia, não. Como que você sabe se você é cristã? Eu tô aqui para cuidar de você. Então, o que é importante para você passa a ser importante para mim. E aí eu consegui entregar bem mais ali pra ele. Ele ficou assim, meu Deus, nossa. Essa disponibilidade que o terapeuta, o psicólogo, ele tem que entender que ele vai precisar ter essa disposição. E cada pessoa vai demandar uma coisa diferente, um assunto diferente, uma atmosfera diferente, que talvez a gente não faça ideia do que aconteça. Sim. E, Rafa, algo que aconteceu aqui comigo, que eu acho que é muito válido de experiência para quem tem medo, inclusive, de começar. Meu primeiro atendimento, eu tava cheio de folhas na mesa. Falei, qualquer coisa que o paciente perguntar aqui, eu vou ler aqui e tal. Eu achava que a minha segurança estava ali, mas não estava. A minha segurança estava na graça. Eu estudei, eu fiz a minha parte e o Espírito Santo vai ali conduzindo. Eu aprendi que eu posso virar para o paciente e falar assim, olha, esse assunto aqui... Eu não sei. A gente não vai continuar falando sobre ele agora, tá bom? A gente vai dar continuidade sobre outro ponto. E na próxima sessão... Desculpa. Na próxima sessão, a gente continua falando sobre ele. Pode ser? Eu aprendi que existe um poder nisso, porque o terapeuta, ele acha que ele sempre vai ter respostas para tudo. Naquele momento, e não tem. Não vai. Principalmente quando chega um caso novo. Quando, por exemplo, chegou o de pornografia, que eu falei, então o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer com isso daqui, não. Não vou atender, não. O que eu vou falar? Eu aprendi a falar, olha, nesse ponto aqui, nós vamos voltar na próxima sessão dele. Mas eu também me entregava. Naquela semana, parava todos os livros, tudo que eu estava estudando, e eu ia me aprofundando sobre aquilo dali. Eu mandava mensagem para colegas terapeutas, já atendeu isso daqui? Tô com um caso clínico assim, assado. Como é que você consegue me ajudar nisso daqui? Então, algo que quebra o medo também, né? Porque o medo, ele não é uma paralisia como todos acham, né? O medo paralisa. Não. O medo, ele é uma ação. Que ele faz você caminhar para longe de onde você deveria estar. Mas você quer fugir daquilo. Exatamente. Então, o medo é uma ação. Talvez você tenha medo de ser terapeuta, mas o medo, ele tá fazendo você caminhar o quê? Para outro ponto. Não, deixa eu estudar mais. Não, deixa eu fazer. Não, vai. Começa no processo, você vai se aprofundando. Você nunca vai deixar de estudar, porque o ser humano, ele não para de evoluir. Então, você não vai parar de estudar. Então, isso já quebra um certo medo. Sim. Olha, a gente continua na próxima sessão sobre esse ponto. Vamos continuar sobre esse daqui? E entra em outro, vai lá, utiliza o teu tempo, dê prioridade, seja uma pessoa ordenada, porque o ordenado entende que quando tudo é prioridade, nada é. Precisa ter uma vida intencional, separar o que é prioridade do que é importante. Ainda mais com várias demandas de vários pacientes, de várias pessoas. Se você não tiver essa ordem, essa disciplina, você se perde. Exatamente. E aí você consegue, de fato, pausar e aquilo dali já te dá uma segurança, tá? E aí você volta na próxima sessão e ajuda. Mas não acho que vai ter todas as respostas. Mesmo com todos os anos de experiência, eu não tenho todas as respostas. E tenho certeza que eu nunca vou ter. E que bom que isso dá a possibilidade de estudar mais e de conhecer coisas novas que... Senão, se a gente sabe tudo, a gente paralisa, né? Fica ali estagnado e não sabe pra onde ir, o que fazer. Exatamente. Aí o ego entra, né? Eu acho que o cuidado que o terapeuta precisa ter constantemente é o ego. Porque quando eu consigo sentar numa mesa de pessoas que eu elogio, de pessoas que eu acho grandes, e eu consigo sentar e conversar com eles, e peraí, eu pelo menos tinha muito isso, né? Sim. Não sou ninguém, quem sou eu?
e eu consigo sentar numa mesa hoje, conversar com eles e ainda ter o interesse deles, o professor Vitor, eu fiquei muito impactada, porque depois ele perguntou por mim, não, eu quero o contato daquela aluna do Dr. Ítalo, porque ela me falou algo que ninguém me falou, a forma como ela utiliza da hipnose, que eu também sou hipnoterapeuta, eu quero ouvir isso dela. Falei assim, peraí, como assim? Sou fã dele, Sim, ele quer ouvir algo de mim. Mas você vê como isso tem essas pessoas que são geralmente grandes, eles têm essa curiosidade, não é uma curiosidade vã, mas é um desejo por conhecer, por Sim. entender, que eu acho que isso a aula do Vitor Salles, inclusive na certificação, é magnífica, Sim. e aí você vê essa paixão no ensinar que provém deste lugar, de você não estar satisfeito com o que você sabe, quando Sim. você encontra outras pessoas ou outros lugares que você desconhece, você quer conhecer, você quer entender, e esse lugar que você traz também como terapeuta, não, deixa eu entender a tua história, deixa eu entender esse universo que eu desconheço completamente, mas que eu preciso saber. Sim, então exatamente. Isso é fundamental. E aí você se coloca num lugar, não de falsa modéstia, mas de uma humildade verdadeira. Porque hoje em dia, né, o errado virou certo, certo virou errado, tá tudo uma confusão por conta do senso comum. E aí as pessoas vêm com uma roupagem de falsa modéstia. Não, não sou isso, não sei o que, não. Vamos estar no lugar de humildade, mas reconhecendo que você é bom, no que você se entregou. Ser humilde é reconhecer a verdade. Então, se você Exatamente. é bom em algo, diga que você é bom nisso. Exatamente. Né? A humildade é reconhecer a verdade. Sim. Mas o senso comum ensina a falsa Claro, modéstia, né? claro. Ensina a falar assim, não sou bom, não, só pra quê? Pra ter mais elogios. Exatamente. Então, acho que um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado é, quanto mais, por exemplo, no meu caso, casamentos eu restauro, mulheres sendo ordenadas, vidas sendo transformadas, é sempre por uma graça, nunca é por mim. O que eu fiz foi dizer, eis-me aqui, porque senão a gente se coloca num lugar de ego, de se achar que é muito bom. Eu fiz, eu não sou nada. Porque se ele retirar a graça, então, você não é eu nada faço mesmo. mais nada. É ele que me dá a força, inclusive, para levantar da cama. Sim. Então, esse é um ponto que, inclusive, está nas minhas orações todos os dias. Senhor, arranca o ego, arranca o orgulho, arranca a soberba. Ah, tá com isso? Não sei se tiver oculto. Porque através dele, tudo que está oculto é revelado. Claro. Então, é a minha oração constante, no meu exame de consciência diária também. Eu lembro que às vezes eu falo algumas coisas assim, no meio de pessoas que talvez o meu intelecto seja ali um pouco maior, eu mando mensagem. Uma vez eu fiz isso com a minha pastora. Pastora, estava ali na frente de todo mundo e aí eu fui dar um exemplo de uma dinâmica, mas acabei falando de uma forma muito aprofundada de como funciona a mente da pessoa. Eu errei, né? Ela falou assim, filha, você não errou. Mas tente usar assim termos mais simples, que eles consigam entender. Porque a tua finalidade ali é que eles entendam aquilo que você está falando, né? Não é você se mostrar uma pessoa super inteligente. No final das contas, elas precisam entender a mensagem que você quer passar. Mas isso foi o exame de consciência diária. Aconteceu no mesmo dia. Eu fiz o exame de noite mesmo, mandei mensagem para ela, maravilhosa, respondi rápido, não dormi com aquilo na cabeça. Mandei pra ela e ela falou, não, é só mudar um pouco. Quero que você continue fazendo, mas é só mudar um pouco. Mas se a gente perde esse lugar, começa a se achar muito bom, e você sai, inclusive, do exame de consciência diária, as chances de você se perder é muito grande. Sim. É muito grande, porque, olha, conhecimento liberta. Você começa a se libertar, você começa a crescer. Mas se você começa a crescer e não entende que é pela graça, uma hora a soberba entra. Aí o terapeuta se acha o quê? Eu sou. Entrou o eu sou, meu Deus, sou nada. Sou nada. Sem você, eu nada sou. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? É Jéssica Pereira, Jéssica com Y, né? J-E-S-S-Y, jéssicapereira.r. E lá dentro tem os seus outros projetos? Tem a clínica lá, tem a dupla de tem tudo lá no meu perfil. Legal. Querida, queria te agradecer imensamente pela tua presença, pela tua troca, pela tua partilha. Foi muito rico ouvir a tua história, ouvir um pouquinho dos teus pacientes e de tudo que você trouxe. Espero que você continue restaurando muitas mulheres e muitos casamentos e que a gente possa ter esse papo aqui numa versão 1.2 pra gente trazer novas coisas. Legal. É uma honra, agradeço todo mundo. Se tem alguém aí com aquela pontinha de insegurança, de medo, consagre a Deus e olha, só vai. Porque através dele, você tudo pode. Sem ele, nada pode. Eu tô aqui, inclusive, rompendo. Assim me ensina a romper desde o início. Sim. E hoje é a consagração disso também. Exatamente. Nesse ponto. Então é isso, obrigada, Imagina, Rafa. eu que agradeço. E se você tem curiosidade ou se você
tem esse interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da terapia, de tudo que a gente está falando aqui, tá com medo, tem os seus receios, o conhecimento, a gente falou aqui, é essencial, então, assim, é uma excelente ferramenta para você conseguir destravar muitos dos seus medos, se aprofundar em muitos conhecimentos, com aulas de filosofia, artes cênicas, moda, psicopatologia. Então, é um conteúdo riquíssimo, né? Tem escola de negócio, tem os estudos de caso, que é... super valioso. É valioso Precisa demais. fazer. Então, assim, vocês precisam... se você quer trabalhar com isso, você precisa fazer a certificação. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo, que um dos nossos consultores entrarão em contato. E até a próxima, até o próximo episódio.